Oi pessoal, bem-vindo a mais um Reflexões e dessa vez a gente vai continuar falando de filosofia, o amor, a sabedoria. Bem, primeira vez que eu fui obrigado a ler um livro de filosofia foi na aula de estética da minha faculdade. Eu sou formado em Belas Artes pela Federal do Rio de Janeiro, para quem não sabe. E por que eu digo que eu fui obrigado a ler? Porque até então o que eu achava de filosofia era o que a maioria das pessoas achava, ou seja, algo difícil, sem muita serventia e geralmente gente um pouco doida da cabeça, né, que praticava isso. Só que o que aconteceu? Eu mudei de ideia. Bem, e o primeiro livro que eu li, no caso, na minha aula de estética, ou seja, a filosofia da beleza, do que é belo, foi Crítica à Faculdade do Juízo, de Immanuel Kant, que é um dos filósofos alemães ou do Ocidente mais reconhecidos na história da filosofia. Só que assim, eu não recomendo ninguém que comece a ler no original um filósofo justamente por Kant, porque é um dos textos mais densos e mais complexo de entender, principalmente para quem está começando. Tanto é que ele mesmo fazia alguns resumos do que ele estava falando, e mesmo quando você tenta ler os resumos que ele fazia dele mesmo na obra dele, você às vezes não entende muito. Só que, para minha sorte, eu tive um bom professor de estética, né? E essa que é a vantagem de a gente ter bons professores na vida. E ele explicou uma coisa que Kant fala ali, de uma forma mais compreensível, lógico, na aula, que era basicamente assim: você vai ver a escultura de Davi de Michelangelo, por exemplo, é uma escultura belíssima, né? Um corpo humano ali perfeito, né? Um corpo masculino perfeito, e acho que todo mundo reconhece isso, aquela coisa esculpida ali no mármore perfeitamente e tal. Lógico que nunca é perfeito, mas é perfeito porque não tem mais o que fazer naquela obra, né? Você não tem mais como colocar nem tirar nada, tá tudo no lugar. Mas será que a gente acha o Davi de Michelangelo lindo, de uma beleza incrível, porque ele é um ser humano e a gente também é um ser humano? Ou será que ele tem uma beleza intrínseca, independente disso? E foi através desse tipo de reflexão que eu cheguei a entender melhor a própria arte abstrata, ou seja, a arte não figurativa. Entender que existia beleza além das figuras, né? E foi através dessa reflexão que eu encontrei um dos meus artistas e pintores prediletos, que é o Wassily Kandinsky, né? Que é o pintor russo lá que tem formas abstratas incríveis nas pinturas dele, né? E eu acabei me apaixonando por arte abstrata também. Então, a partir daquele momento eu entendi assim, poxa, então filosofia não é inútil, ela serve para alguma coisa. Mas será que tem que ser tão difícil? Será que a gente tem que ler textos tão densos sempre para poder entender as coisas? A gente sempre vai precisar de um professor para simplificar aquilo para a gente, ou de repente de um livro que explique a filosofia de Kant? Será que todo filósofo é tão difícil quanto Kant de ler no original? Bem, a resposta, felizmente, é não. Na verdade, como eu já tinha falado, Kant é um dos mais complexos, né? Você só consegue realmente entender Kant assim, no original, quando você já está muito ambientado com vários filósofos, vários pensamentos de preferência vindo lá desde a Grécia Antiga. E é na Grécia Antiga que começa mesmo a filosofia para valer, assim, dessas que a gente estuda até hoje, né? Tem gente que fala que toda a filosofia ocidental é uma nota de rodapé a Platão. Eu não chegaria tanto, mas Platão foi bastante importante. E esse livro aqui que eu já citei no meu vídeo sobre os 10 melhores livros sagrados, né, na minha opinião, ele tem aqui, né, são vários pequenos textos aqui de Platão, e ele tem Fédon ou da Alma, que dá para perceber que não é muito grande, porque ele é o último da lista aqui de 4, né? Você tem aqui Eutífron, Apologia de Sócrates, Críton, e tem o Fédon ou da Alma, que é o último. Então o livro já não é muito grosso, então dá para ler tranquilo. E além de ser curto, é simples de ler, é uma leitura muito mais acessível, né, do que Kant. Inclusive porque a gente teve excelentes tradutores, né, do grego para o português. Então eu recomendo, se você vai começar a ler no original, começa por aqui, porque o Fédon da Alma é aquele célebre texto onde narra a morte de Sócrates, né? Sócrates foi morto, quer dizer, ele foi condenado a beber veneno
porque ele era acusado de ateísmo, ou seja, de não professar a religião oficial de Atenas na época, né, onde ele morava. E na verdade ele não era ateu como a gente entende hoje, mas ele foi acusado de ateísmo porque ele não professava os deuses originais lá e tal. E também de corromper a juventude, levar a juventude para o mau caminho. Ou seja, ele era um cara heterodoxo para a época dele. Teve um julgamento democrático lá, né? As pessoas que tinham direito a voto também tinham direito a participar dos julgamentos e votar se ele era culpado ou não. Ele foi considerado culpado, né, num julgamento democrático. Por isso também que Platão não tem muito apreço pela democracia. Mas ele teve a opção de se exilar de Atenas e ele defendeu a filosofia dele até o final, como eu falei lá no outro vídeo também, e resolveu ficar e beber o veneno para defender o que ele acreditava. E aí acabou morrendo. Isso é uma grande história da filosofia. Então quando a gente vai estudar filosofia, geralmente, principalmente no Ocidente, geralmente começa por aí. Só que tem outras formas de você começar também. Assim, quando você não sabe nem qual filósofo você se identifica aí direito, eu recomendo você começar por alguns livros como esse daqui, que é um guia ilustrado à rádio filosofia. Mas assim, tem muitos outros, tem da editora Globo e de outras editoras. E tem uns que são ilustrados, tem uns que não são tão ilustrados. De repente o ilustrado é mais fácil, já que você está começando, porque as figuras não são só artísticas, elas te ajudam a entender o que está sendo enunciado, tá? Além desse tipo de livro, se você gosta mais de uma literatura, tem um livro chamado Mundo de Sofia, que fez um grande sucesso editorial aqui no Brasil, né? Eu não comecei na filosofia por causa desse livro, mas eu conheço muita gente que começou. Eu nunca cheguei a ler ele inteiro, porque ele é mais um livro introdutório, mas pelo que eu sei do autor, é um livro muito bom, então eu recomendo também. Agora, para falar de livros extraordinários para vocês entenderem de filosofia, vamos começar por um brasileiro, que inclusive você achava em banca de jornal até outro dia, tá? Que era super interessante, chama Odisseia da Filosofia. O que interessa aqui é o autor, ó, que está até bem pequenininho aqui, chama José Francisco Botelho. Esse cara é do sul do país, né? Tá vivo ainda. Ele é muito conhecido como tradutor, ele traduziu Romeu e Julieta, por exemplo, recentemente. Mas eu conheci ele primeiramente naquela revista chamada Vida Simples. E o texto do cara é maravilhoso, ele tem uns artigos assim que ele consegue resumir muitas informações, muitos conhecimentos em poucos parágrafos e ainda consegue escrever muito bem. Então, além de ser uma leitura acessível, ela ainda é sedutora, né? E ele consegue te ensinar realmente as coisas. Então, eu recomendo muito esse livro aqui, que não é muito grosso, né? E de um brasileiro, para vocês começarem a se interessar por filosofia. Porque se não for com o Botelho, vai ser difícil que vocês se interessem com outro autor. O outro aqui é um pouco mais complicado, mas é muito mais profundo, obviamente, coisa que é muito mais grosso, né? Você vê que é uma caixa, que é um box da editora Nova Fronteira. E aqui é Bertrand Russell, que também foi filósofo, né? Inclusive ele viveu quase 100 anos, se eu não me engano. E ele foi o grande nerd da filosofia, porque o cara, assim, ele estudava a fundo mesmo as coisas. Isso aqui é a história da filosofia ocidental, tá? Não confundir com outra obra dele que chama História do Pensamento Ocidental, que também é interessante, mas é menor do que isso aqui e não abrange tanta coisa. E vocês veem aqui a quantidade de filósofos que ele trata, né? Sempre focado mais no Ocidente, mas quando a gente fala de filosofia, a gente geralmente está falando de filosofia ocidental, né? Quando a gente fala de filosofia oriental, assim, como o budismo, o taoísmo, né? A gente acaba caindo para uma coisa mais da espiritualidade, então eu não vou estar tratando disso nesse vídeo, tá? Mas eu recomendo muito que vocês também usem isso aqui como base. Só que tem que saber uma coisa, o cara era genial, né? Escrevia muito bem também, dá para ler, né? Não é tão acessível quanto o Botelho, mas ele tem que se aprofundar mais e acaba sendo um pouco mais complexo. Mas ele te dá muita informação, assim, te dá muita informação como os filósofos pensavam, né? E como muitos filósofos na história da filosofia refutavam uns aos outros, ele vai traçando todos esses paralelos ao longo do tempo. Então ele vai falando como esse filósofo retrucou o outro e depois retrucaram ele de novo, e a gente fica nesse embate maravilhoso de pensamento, né, da humanidade, e vale a pena. Só que é o seguinte, o Bertrand Russell ele tinha muita opinião própria, assim, formada, e ele não se abstém de colocar a opinião dele em alguns momentos. Então ele, tipo assim, por exemplo, de Kant, ele fala que ele não gosta de Kant, por exemplo, de Immanuel Kant. Só que ele fala que foi um puta filósofo, só que ele não curtia muito. Ele vai falar dos filósofos que ele curte mais e tal, né? Como ele era um cara mais do lado científico, né? Ele vai gostar mais de um Rumi, por exemplo, que era um cara mais cético e tal. Mas enfim, não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aqui é uma coisa mais, um vídeo introdutório para te estimular a ler filosofia. Não quero uma coisa muito longa aqui. Então fica essa recomendação também.
Mas por que ler filosofia, afinal, né? Que provavelmente vai ser o título desse vídeo. Desde que o termo surgiu lá atrás para se referir a Pitágoras, como eu falei naquele vídeo Xamanismo, Arte e Magia, né? A gente sabe que a filosofia, amar ou saber, foi um termo cunhado para se referir a Pitágoras, que era um cara, naquela época, muito mais vindo da religião, né? Dos mistérios e tal. Que era a arte, era a magia e tal. Isso aí, a filosofia também é uma filha, né? Uma vertente disso, como eu explico lá no outro vídeo, não vou entrar em detalhes. Mas o que mais interessa na filosofia é que ela serve basicamente para nos ensinar a pensar, ao exercício do pensamento, ao exercício do raciocínio lógico, né, de usar a racionalidade humana. Nem sempre é destituída de emoção, né? Às vezes é uma racionalidade com emoção e às vezes com religião também, conectada ao logos, ao cosmos, ao que quer que seja, mas pensar, né? Uma coisa que a gente às vezes falta muito no nosso próprio sistema educacional. E, assim, exercitar o pensamento é como o maratonista que precisa correr para exercitar o físico, ou o boxeador que precisa lutar para exercitar as habilidades de luta, entendeu? Então, a filosofia nada mais é do que você fazer um exercício da mente, né? E hoje, mais do que nunca, a gente precisa de gente que saiba pensar, porque a gente não precisa mais de recitadores de Wikipédia, né? A gente não precisa mais desse tipo de ensino de decoreba, que você chega lá e decora a tabela periódica, né? E decora um monte de equações e tal. E esse decoreba não faz o menor sentido, né? Nem assim decorar, hoje em dia, capital de país, de cidade, né? Você acaba sabendo de alguma, não precisa exatamente decorar tudo, né? Você precisa saber correlacionar as coisas, né? Saber o que aconteceu em Berlim, né? Não precisa saber exatamente assim, saber que Berlim é a capital da Alemanha é importante, sim, mas é mais importante saber o que significou a queda do Muro de Berlim, por exemplo. E para isso você vai precisar pensar, porque você não vai saber ter opinião própria se você não pensar e escolher, de repente, um lado das ideologias que estavam representadas naquele muro, né? Então, isso tudo é pensamento, né? E aí não importa a sua área profissional, né? A filosofia, ela sempre poderá te ajudar a ser um profissional melhor ou uma pessoa melhor, porque ela ensina a pensar, concatenar ideias, e nesse mundo de overdose de estímulos e informações, ela é cada vez mais essencial, como eu vinha falando. Então a filosofia pode tratar do início do universo, ela pode tratar de moral, pode tratar de subjetividade, ela pode tratar de linguagem, ela pode tratar de beleza, ela pode tratar de mil coisas. E eu tenho certeza que se você pesquisar esses assuntos todos, algum deles vai te ajudar, ou mais de um deles vai te ajudar no seu caminho. Então por isso que eu recomendo muito. Agora, se mesmo assim, mesmo percorrendo tudo isso, você não se interessar por nada, no mínimo você vai ter conhecido um pouco da história do pensamento humano e vai poder dizer que, poxa, eu não gosto de filosofia, mas pelo menos eu fui lá e tentei ler, né? Não faz que nem eu, que até entrar para a faculdade, nunca li nenhum livro de filosofia, porque eu acreditava no que as pessoas falavam. A filosofia é uma coisa chata que não serve para nada, e ainda mais é difícil, entendeu? De ler e tal. E aí eu me estrepei, porque se eu tivesse começado a ler antes da faculdade, né, na adolescência, de repente hoje eu estaria mais avançado no meu conhecimento do que eu já estou, né? Tem gente que fala aqui que eu tô, pô, o cara, o Ref tem uma puta sabedoria, não sei o que lá, quem sou eu pra julgar se eu tenho sabedoria ou não, né? Se Sócrates falava que é tudo que sei é que nada sei, como é que eu vou poder falar alguma coisa? Mas eu acho que quando você vai navegando pelo conhecimento humano, né, sobre os ombros de gigantes, né, como falava Newton, quer dizer, a gente está sempre construindo esse conhecimento e um refutando o outro também está ajudando o outro, porque quando você refuta o pensamento, você dá mais uma coisa para ser analisada e você dá mais uma profundidade para aquele pensamento, né? Isso pode estar certo ou pode estar errado, porque na filosofia a gente não é cientista, né? Então a gente não tem comprovações na filosofia, né? A gente tem sempre uma exaltação da dúvida, né? A gente venera a dúvida. Na filosofia a única certeza que a gente tem é de que existe algo e não nada, que a gente está aqui. Mas nem se a gente tem consciência ou não, para você ter uma ideia, os filósofos concordam inteiramente. Tem gente que vai falar, como Daniel Dennett, que a gente é uma máquina biológica que a consciência é uma ilusão. Então até nesse ponto pode-se discordar, né? Pode-se duvidar. Para você ter uma ideia de como a gente exalta a dúvida em filosofia. Então também uma última dica que eu dou, lógico, é que se você vai enveredar pelo caminho da filosofia, é bom você aprender a duvidar mais das coisas, né? Se você tem muitas certezas sobre o que quer que seja, sobre política, sobre religião, sobre o que quer que seja, realmente a filosofia de repente não vai ser o melhor caminho para você.
Mas eu posso te garantir que um pouquinho de dúvida, sim, ajuda muito, tá? Não é aquela coisa do ceticismo de negação, como eu falei em outros vídeos, né? Que você vai lá e você vai se obrigar a duvidar de alguma coisa porque você acha que tem que duvidar e tal. Não, não é isso. Estou falando de um pouco de dúvida. Uma pitadinha de dúvida, acho que sempre traz um tempero melhor para o seu alimento mental e espiritual, tá? Então era isso, gente. Eu vou usar esse vídeo aqui como referência para quando eu falar de filosofia em outros vídeos futuros, como referência para a pessoa que está entrando no caminho da filosofia ter algumas coisas como base, né? Então por isso que eu pensei em fazer esse vídeo antes de começar a falar de coisas mais profundas da filosofia. Se tudo correr bem, em breve eu estou voltando aqui com o Mito da Caverna de Platão, comentado e reinterpretado pela visão de Rafael Arraes, tá? Um beijo e até a próxima!